Imagine se alguém lhe dissesse que tudo aquilo que você sofre, pensa e acredita é uma realidade inventada de um mundo paralelo onde colocaram botões em seus olhos para que você não consiga enxergar a verdade? Foi isso que o Neil Gaiman fez no livro Coraline. Vem que eu te conto tudo que está oculto aqui dentro. E aí, pipocada? Aqui é a Daia, do Portas de Papel, e hoje eu vim conversar com vocês tudo o que está oculto aqui no livro Coraline, do Neil Gaiman. O Neil Gaiman foi um grande ocultista, assim como outros que colocaram em seus livros muito da simbologia, como Júlio Verne, Dan Brown, tem simbologia dentro de Nárnia, Stephen King, Paulo Coelho, Alice no País das Maravilhas, O Fantástico Mundo de Oz, 7 minutos para depois da meia-noite, e esses é um dos poucos livros que eu posso citar que tem ocultismo dentro do livro, que tem mistério. Um dos mais famosos, o mais conhecido de todos, é aquele trabalho de Star Wars, né? Que vai contar tudo que existe realmente fora do universo. O Neil Gaiman, no livro Coraline, ele fez o seguinte. Ele começou tudo... Eu vou começar do início, toda a intertextualidade, o que tem essas obras em comum, né? E vou traduzir de uma forma bem simplificada para que todo mundo possa entender. Tudo começou com o Neil Gaiman e a sua filhinha. Ele queria deixar algo, a filha pediu para que ele escrevesse um livro e ele queria deixar algo para não só para a filha, mas para a humanidade, para a geração futura. Algo que ele sabia e ele queria transmitir esse conhecimento como todos aqueles autores que ele tinha estudado, principalmente Alice no País das Maravilhas. Ali, eles têm muito de colocar Freud dentro do seu livro, todos os estudos psicanalíticos e toda essa teoria da conspiração, né, que eu não acredito que seja uma teoria, porque tudo tem um fundo de verdade. Então, ele deixou esse livro na gaveta bastante tempo, ele ficou pensativo se devia publicá-lo ou não, se devia terminar ou não de escrever esse livro, até que ele, como uma missão, ele escreveu esse livro e também dirigiu o roteiro do filme, colocando personagens ali e novas coisas que ele queria revelar no roteiro do filme. Para começar, nós temos personagens curiosas e crianças, que são crianças desbravadoras, né? Assim como o nosso espírito quando ele entra aqui no mundo. A gente é inocente e a gente quer conhecer tudo e viver experiências. Só que aí tem a questão muito legal aqui, que é a questão do androide. No filme, Coraline aparece fazendo bruxaria de água. O que é uma bruxa de água? A água na bruxaria, ela representa o sentimento humano, né? No paganismo, a água é aquilo que movimenta tudo que a gente sente, se a gente está triste, se a gente está alegre, se a gente está magoado. Então ela pega um galho, né? Se vocês pesquisarem na Idade Média, quem tiver curiosidade, vocês vão ver muitas fotografias, né, de bruxos d'água. Que através de um galho, eles conseguem achar onde está a água, né? Isso. E também através da radiestesia, né, é possível mudar e até encontrar energias no ambiente, né? Então, Coraline, ela se muda para essa casa com os pais, e os pais, eles são androides. O que é um androide? Um androide, gente, é uma pessoa que ficou incluída no sistema e que perdeu toda a sua individualidade, toda a sua expressão, toda a sua emoção. Um androide é uma máquina, né? É aquilo que a pessoa levanta todos os dias, vai para o trabalho, aí levanta, toma banho, faz seu café, vai para o trabalho, depois almoça, depois volta para casa, aí liga a televisão, né, depois de tomar banho, vê o jornal e vai dormir, desliga a máquina, né? Isso é uma vida maquinal, é uma vida rotineira. E a maioria das pessoas estão ligadas na rotina, estão ligadas numa vida de máquina, né? Dirige automaticamente, come automaticamente sem perceber o sabor dos alimentos, toma um banho automático, nem sente a água pelo corpo, a cabeça tá trabalhando mil e uma coisas, né? E tem a pressão do trabalho em cima, que você tem tempo para entregar o seu trabalho.
que o seu patrão ele fala pra você o que você tem que fazer, e você tem que tomar vacina, e você tem que utilizar a máscara, e você tem que mandar o seu filho pra escola, e você tem que isso, e você tem que aquilo, e você tem que aquilo, e o sistema te encaixa. Isso a gente chama de Android, de viver uma vida de Android. E todos os ocultistas, né, que tem muitas vertentes de ocultismo, vamos ser claros assim, por isso que a gente estuda muito mitologia, estuda ocultismo. Por que um professor de literatura vai estudar ocultismo, um professor de história, um professor de filosofia, quer fazer uma graduação, quer fazer uma especialização em mitologia? Pra gente entender o que tem nesses livros aqui, ó. Vocês sabiam, por exemplo, que O Senhor dos Anéis é um livro e Alice no País das Maravilhas, ó, está sendo estudado há décadas para achar tudo que tem oculto lá dentro? Sim. Então Neil Gaiman é um grande admirador de Alice e ele quis fazer a mesma coisa que todos os outros fez, que Júlio Verne fez, que o Stephen King faz, né, mostrando ali os átomos, tudo que dá vida, tudo que tem átomos, né, é vida, que tudo é questão de vibração, não é? Que uma máquina de passar, ela pode se transformar num ser, porque é um ser, é vivo porque é vivo. E vocês podem achar graça, mas a física quântica já prova isso, né? Isso já é ciência, Tesla já vinha falando sobre isso. Então, para começar, a gente tem essa menina curiosa, né? Esse espírito novo, desbravador, que tudo quer conhecer. E ela mora nesta casa, né? Ela vai morar com os pais nessa casa e os pais são androidizados, né? Vivem dentro do sistema. Portanto, a mãe, ela não vai ao supermercado fazer compras, né? O pai, ele tá sempre ali na frente do computador, nem pisca, não brinca com ela, não tem aquele sentimento de amor, não demonstra sentimento nenhum. Não tem sentimento. Olha aí a teoria da conspiração falando sobre os répteis e sobre os dracos, outros seres que habitam o planeta e que não teriam sentimentos. Então, a Caroline, ela é desbravadora e começa a chover e ela fica entediada. E o pai dela fala assim: filha, então você pega aqui esse bloquinho, conta quantas janelas tem, quantas portas tem nessa casa e tudo que é da cor azul. E Caroline sai. Eles moram numa casa, uma mansão, né? Isso é comum nos Estados Unidos, né? Isso é comum na Escócia, isso é comum fora do Brasil. E ter essas casas criadas da Idade Média, que elas são enormes, enormes, enormes mansões, e eles dividem essas casas em pequenos apartamentos e colocam várias famílias ali dentro, porque o gasto para manter uma casa dessa é gigantesca. Então, ela mora ali e ela tem um vizinho de cima que é chamado de Senhor Bobo. E isso vai remeter o quê? Vai remeter a diversão, né? Até quando o pão e circo é suficiente para deixar a população contente, né? Esse Senhor Bobo, ele seria então um trabalhador de um circo e ele treina ratos. E a gente tem também a figura de duas vedetes que moram no apartamento de baixo. Essas vedetes, elas têm contato com os cachorrinhos dela, elas amam cachorrinhos e elas costuram asinhas nos cachorros quando os cachorros morrem. E elas também costumam ler folhas de chá. E elas ficam muito ali presas o tempo todo no passado. E não é isso que a gente faz? Quando a gente é adulto, a gente não sente a nostalgia quando a gente era criança, quando a gente era adolescente, né? Com a louquinha, a doidinha, o doidinho que tinha dentro da gente. Quando a gente é adolescente, a gente tem muita energia, a gente quer descobrir, a gente quer formar a nossa própria opinião. Tudo que as pessoas falam pra gente, a gente não aceita, porque a gente vai buscar se aquilo realmente é verdade. É por isso que o adolescente, ele se revolta com mais facilidade. E a criança também, porque a criança, ela é espontânea. Se a criança acha uma pessoa feia, ela não vai ficar pensando se a regra moral diz pra ela dizer ou não se a pessoa é feia. Ela simplesmente olha nos olhos da pessoa e fala: você é feia. E não é? Então, Caroline, ela sai então para poder contar as portas e janelas.
No filme, elas se deparam com o retrato de um menininho, né? E isso vai ser muito importante também, que remete aos moradores antigos da casa. E nisso, ela no terreno baldio, né, ela vê, na casa tem um jardim muito bonito, onde antigamente se plantavam tulipas, a gente vê isso no filme, e tem uma quadra velha, e ela sabe que ali tem um poço, e esse poço está coberto por tábuas. O poço simboliza a psique. É o Freud dentro do livro, é a psicanálise dentro do livro, é a nossa mente. E as tábuas significa o que está velado na nossa mente. Todos sabemos que nós utilizamos só parte do cérebro, né? O nosso cérebro completo, o ser humano não utiliza. E isso foi embotado. E dizem por isso que teve a tal revolta da vacina, né? Quando a gente estuda na escola, os marinheiros fizeram a revolta da vacina. A primeira reação do ser humano é o que? Dizer, nossa, que burros! Como assim? Vão revoltar contra a vacina? Não estou dizendo para ninguém tomar ou não tomar vacina, não é essa a questão aqui. Mas tudo tem um fundo de verdade. E nos Estados Unidos, a gente pode perceber que existem pais que são contra a vacinação, que são pais que não vacinam de jeito nenhum os seus filhos. Tem sociedade hippie também, que eles são contra, que vive fora do sistema. Mas aí, isso é só para vocês perceberem que tudo tem um fundo de verdade. A gente não sai julgando as pessoas e dizendo que são todos burros, idiotas, porque resolveram viver fora do sistema. Então ali, Coraline sai procurando esse poço. É o que a gente deveria fazer, né? Voltar para dentro, você começar a se conhecer, tudo aquilo que você perdeu de você mesmo, nessa vida robotizada, nessa vida androidizada, nessa vida estressante que o ser humano leva, né? É olhar para dentro do seu cérebro e começar a colocar seu cérebro para funcionar. É por isso que existe sobre-humanos, pessoas que têm uma força incrível, pessoas que sabem mexer objetos, né? Mover objetos com a força da mente, existe telepatia, a ciência já aprovou tudo isso e todos nós somos capazes de fazer isso. É só ativar aquela área do cérebro que nós não ativamos e que essas pessoas ativam. É isso que eles têm de diferente de nós, a ativação do lado do cérebro que nós normalmente, androidizados, não utilizamos. E para achar esse poço, no filme ela faz uma bruxaria de água. O que é uma bruxaria de água? Ela se utiliza de radiestesia para poder achar água. A água, gente, a água na bruxaria, a água no xamanismo, a água nas demais sociedades ocultas representa o nosso sentimento, representa aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente está sentindo, a nossa intuição, a nossa alegria, a nossa tristeza, tudo isso. E vem a teoria da conspiração também, né? Que a outra raça que está aqui no planeta para comandar essa humanidade aqui, ela não teria sentimento. Estou falando de draconianos e reptilianos, né? E eles são seres que não têm sentimentos nem emoções e se alimentam de adenocromo, o nosso medo. Coraline, então, descobre o poço através de uma bruxaria de água segurando um galho de água. E aí ela vê que esse poço tem tábuas. As tábuas representam tudo aquilo que embota a nossa mente, tudo aquilo que impede a gente de tirar as próprias conclusões, que são o quê? As crenças pré-concebidas. O que é uma crença pré-concebida? É uma coisa que alguém lhe falou e você acreditou. Por exemplo, a gente tem muitos mitos de que José era carpinteiro. E aí as pessoas acreditam que José era pobre, o pai de Jesus. Só que se você for analisar os documentos históricos, você vai perceber que a carpintaria era uma das mais valorizadas profissões, porque um carpinteiro, ele fazia barcos, um carpinteiro fazia templos, um carpinteiro fazia instrumentos de tortura, como a cruz. Então ali era uma atividade bastante remunerada. E até hoje é. Vamos ser bem claros, né? E alguém te disse isso e você colocou essa ideia preconcebida na sua cabeça e você seguiu uma ideia preconcebida sem questionar.
coisa que as crianças e adolescentes fazem o tempo todo, questionar. Se você colocar uma faixa numa rua, sem motivo algum e dizer, não pise aqui ou não ultrapasse, 98% das pessoas vão respeitar essa faixa e não vão ultrapassar. Embora nem percebam que não tem nada que impeça de ultrapassar o outro lado, que não tem nenhum buraco, que não tem nenhum perigo dela pular essa faixa. Simplesmente ela viu a placa e ela não vai ultrapassar, sem questionar. Isso é uma ideia pré-concebida. Isso é a tábua por cima do poço. É isso que fazem muitas religiões por aí, que fazem muitos sistemas políticos por aí, etc, etc. Eu não vou entrar em detalhe, vocês são inteligentes para perceber e para entender o que eu estou falando. É isso que Dan Brown também fala, né, naquele livro sobre aquela religião, né, que vocês viram no vídeo passado, eu comentar. E aí, o Neil Gaiman, ele coloca a Coraline bem curiosa através desse poço, né? Pra gente poder ficar curioso para saber como é o funcionamento do nosso cérebro, da nossa psique, o que tem dentro da gente, né? É o que Sócrates dizia, né? Conhece-te a ti mesmo, volta para ti mesmo, o teu templo é você, né? O templo, a religião, ele não é aquela estrutura de tijolos, né? A religião, a igreja é você, né? Você é a igreja, você é o templo de Deus, né? Você é a manifestação de Deus e tudo que existe é a manifestação de Deus, tudo que existe é a magia. A água do poço, né? As portas, os amigos, as flores, a tulipa, todos os elementos que existem no livro, que existe na vida no universo, é criação, manifestação de Deus, assim como nós. O Deus é o criador, né? O que simboliza a outra mãe que Coraline vai encontrar. Depois dela ter encontrado, dela ter dado a volta em volta da casa onde ela mora, ela conhece um gato preto. Por que temos a figura do gato? Ah, mas também tem o gato em Alice, no País das Maravilhas, tem. E também tem seres, né, capazes de passar de um plano para outro. Em Nárnia, por exemplo, tem. O Egito acreditava que os felinos, eles podiam transmutar energias e passar de um plano para outro. E essa crença, ainda é bastante difundida em várias, posso dizer assim, em várias seitas, não digo seitas, em várias sociedades, né? Que não são mais tão secretas, porque agora a gente está vivendo numa nova era em que tudo está vindo à tona, né? Que os véus estão rasgando, que o gato, ele tem esse poder, e principalmente o gato preto. Por ele ser preto, a cor preta é uma cor de proteção, né? E um gatinho em casa ou em qualquer região, ele vai limpar toda essa energia negativa do ambiente e também das pessoas. Então ele colocou isso, né? Ele colocou o gatinho, assim como o portador da sabedoria e o ajudador de Coraline, assim como o gato da Alice. Que ele fala, que ele tem a melhor frase possível, que é: se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Coraline, voltando para casa, entediada, né? Ela vai dormir naquele dia, chateada, no outro dia chove e o pai dela tá ali, né, da mesma forma, a mãe dela da mesma forma, ela fica com fome, o pai dela cozinha muito mal e eles não têm atenção dos pais o tempo todo. Caroline, ou Coraline, né, ou Coraline, como é conhecida aqui no Brasil, ela escuta um barulho à noite quando ela vai dormir de uma sombra que passa na sala. Curiosa, ela vai até ali e descobre uma porta, mas essa porta está trancada. Olha só a figura da porta que existe em Coraline, também existe em Alice no País das Maravilhas e também existe aonde? Em Nárnia, né? Que as crianças têm que entrar pela porta de um guarda-roupa. E a figura de um espelho. O espelho no mundo oculto é um portal para o outro mundo. Espelhos são portais. Tanto é que no Feng Shui
Não se coloca o espelho virado para a cama. O espelho nunca pode refletir a cama de uma pessoa. Os antigos índios acreditavam que se olhar no espelho roubava a alma da pessoa, né? Então eles já tinham essa consciência de que o espelho é um portal, uma transição de um mundo a outro. E essa porta indica a porta por onde todos nós temos que entrar para viver nessa sociedade. Ela precisa abrir essa porta para atravessar do outro lado. E ela pede à mãe a chave, né? No outro dia, quando ela acorda, ela vai pedir à mãe a chave. E a mãe vai dizer para ela que ali não tem nada a não ser uma parede de tijolos que dá para um apartamento vazio. Nesse apartamento vazio, ela vai, né, ficar ali pensando como é que os ratos atravessam e como aquela mão atravessou. E ela dá o seu jeitinho ali de pegar aquela chave, de abrir a porta e de atravessar. Do outro lado, ela vê um túnel. E esse túnel leva ela para um outro apartamento. E lá ela encontra uma mãe perfeita, um pai perfeito que sempre lhe dá atenção, a mãe que cozinha. E todo lugar é perfeito. E tudo que tem do lado de cá, tem do lado de lá, né? Que é a mesma mitologia, né? Que é o mesmo dito que diz que tudo que está em cima é o que está embaixo, né? É igual, tudo se reflete. Então ela entra num universo paralelo, só que ali é tudo perfeito e o gato ele consegue atravessar de um lado para outro. Só que no universo paralelo, o gato fala. Ou seja, ali entra a psicanálise, né? Que ela pode se comunicar com o gato porque ela está numa outra vibração, ela está num outro lugar e aquela energia dela condiz com a energia do gatinho e eles podem se comunicar, ele pode ser entendido, ela consegue ouvir e consegue falar com aquele bichinho. E ele vai ser o ajudador dela. No começo, ela gosta de ficar ali porque ela tem comida boa, ela tem as roupas que ela gosta e ela tem um espetáculo, né, um espetáculo de circo protagonizado pelas duas vedetes que moravam no apartamento debaixo da casa dela, só que são outras mulheres. E ela vai descobrir que a mãe quer que ela passe o resto da vida dela ali. Só que o que ela tem que fazer é costurar botões nos olhos. E se ela colocar os botões, ela pode ficar no mundo maravilhoso para sempre. No filme, a gente vai ter a entrada também ali de um amigo. E a gente vai ter uma mão, né, produzindo o MK. O que é a teoria MK? É a teoria de que nós somos dominados, somos robotizados e somos feitos bonecos do sistema e sempre tem um dominador e um dominado, né? Então ali vai ter toda aquela violência na bonequinha, que os olhos são costurados, o cabelo é arrancado, né? A roupa é cortada, que é a violência, todo o enchimento da boneca é tirado, né? Então isso simboliza tudo que tem dentro de nós, o nosso espírito, né? Tudo aquilo que é belo nos é tirado para que possa nos robotizar, para que todo mundo pense igual, para que todo mundo age igual, todo mundo faça a coisa da maneira igualzinha aos outros, né? Androides, né? Uniforme, uma só forma. Ninguém é mais individual, ninguém tem personalidade própria. É tudo uma forma só. E no decorrer ela descobre que a segunda mãe é uma aranha. E a aranha, ela rouba a alma das pessoas. E esse roubar a alma é roubar isso, é roubar o que você tem de melhor, é roubar suas ideias, é roubar a sua criatividade, é roubar o que você gosta de fazer. Muitas vezes um indivíduo que está androidizado, ele vai para o trabalho que ele não gosta, ele leva uma vida que ele não gosta, ele trabalha com pessoas que ele não gosta. É muito simples, você senta num lugar, numa calçada e começa a olhar as pessoas que andam, o frenesi das pessoas que andam. Dentro do supermercado, ninguém quer esperar que a fila aconteça, tudo é um imediatismo, ninguém é amigo de ninguém, ninguém quer conhecer ninguém, as pessoas só querem ser o melhor, só querem tirar vantagem de tudo. E isso é uma vida de androide, isso não é uma vida humana, isso não é ser humano, né? Olha a palavra, ser humano. Não, isso é uma vida de androide.
E o Neil Gaiman, ele traz toda essa proposta. E se a gente for aqui estudar Neil Gaiman, a gente vai ter partes e vidas para estudar tudo que está em oculto dentro deste livro aqui. Para começar, né, o livro ele é todo lilás, o corte é lilás, né? E a cor lilás, para quem estuda cromoterapia, sabe que é a cor, né, da transmutação de energias, né? O lilás, ele transmuta. Ele tira energia negativa e transforma ela em energia positiva. Por isso que as pessoas, né, os cristaloterapeutas utilizam muito ametista por causa da cor, né? E por isso a simbologia do gato preto, que o preto, ele bloqueia as energias, né? A pessoa não consegue trocar uma energia com o ambiente, é o ônix, né? A gente tem a pedra de coraline, um cristal que é um triângulo e tem uma forma, né? E tem que colocar o triângulo nos olhos para poder enxergar a realidade como ela é. Isso faz analogia, sim, ao olho que tudo vê, né? Aos Illuminates, também que o Senhor dos Anéis colocou dentro do filme, né? E a gente tem a questão do tempo, porque o tempo na realidade paralela de Coraline é distorcido. E também no mundo de Alice é distorcido. É a questão do consumo do tempo, de o ser humano estar preso no tempo. A figura do coelho sempre está atrasado, sempre está estressado, né? Também é um mundo robótico, androgenizado, né? E o tempo, ele não é linear. O tempo, ele é cíclico. Por que você precisa comer sempre ao meio-dia? Não seria mais natural você comer quando você tivesse fome? Ah, mas então o mundo não teria sido organizado? Quem foi que colocou isso na sua cabeça? É uma crença limitante. Não é natural. Natural. Somos seres naturais. Né? Tudo é natural. Então a gente tem essa questão do tempo bem colocado, né, inserido, o que na nova era vai mudar bastante. A gente está vendo aí a transição planetária, nova era de aquários, e o tempo, ele não é mais o mesmo. Você acorda, de repente o tempo já passou. Não dá mais para ser escravo do tempo, para contar as horas do jeito que contou. Você vai perceber que as pessoas, elas estão sentindo cada vez menos fome. Porque você acaba de comer e parece que o tempo não passou, daqui a pouco já é a hora do café e seu estômago ainda tá cheio, e você vai percebendo que aquilo não é natural, que não tá tão ligado assim, que as coisas não são mais como era antigamente. E a aranha simboliza o quê? Simboliza o dominador, né? E o dominador, ele não quer que o dominado acorde. Coraline, ela tem que libertar os fantasmas. Os fantasmas são as outras pessoas que estão presas nesse sistema de andrógeno, nesse sistema de escravidão, né? A aranha, ela quer um escravo. A aranha, ela faz um escravo. No começo do filme, a gente tem um boneco de voodoo. E esse boneco, ele consegue ver tudo, né? A aranha vê tudo ao mesmo tempo através desse bonequinho do outro mundo, do outro lado, né? Esse portal de Coraline e também de Alice e o guarda-roupa onde essas pessoas entram significa vibrações diferentes, né? Esses seres estão convivendo junto com nós, de acordo com a teoria da conspiração, mas nós não conseguimos ver porque eles estão em vibrações diferentes. Quem tiver curiosidade de procurar, vocês podem procurar no YouTube, na internet aí, o que está acontecendo com essas pessoas. Essas pessoas, gente, acontecem fatos, por exemplo, na mídia, acontecem fatos de artistas famosos, eles paralisarem. O que é isso? Vai descer do carro, gente, paralisa. Vai jogar basquete, paralisa na quadra. Gente, mas o que é isso que está acontecendo? Será que ninguém está percebendo que isso está acontecendo? Que coisa é essa? O que está falhando aí? O que eu não estou conseguindo enxergar? As formas diferentes, as vibrações diferentes, né? O Senhor dos Anéis mostrou vários seres diferentes, elfos, gnomos, tudo ali retratado que tem na natureza. E por que ninguém nunca viu? Porque estamos em vibrações diferentes. Se você levar a sua vibração, você vai conseguir ver coisas diferentes. Não é que o médium, ele nasceu especial, não. Ele tem uma vibração maior do que a nossa. É só elevar e você vai perceber que é natural. Mediunidade é algo natural. Ver um gnomo, ver um doente é algo natural, gente. Sabe? Assim,
Eu quero levantar essa questão, mostrar para vocês o que está aqui, para que vocês começam a buscar, né? Porque levanta essa dúvida, levanta essa questão, e no começo vocês podem até rir. Mas se você começar a procurar os estudos sérios, começar até se basear em estudos científicos, vocês vão perceber e vão começar a encontrar, e tudo isso vai começar a fazer sentido, de que os extraterrestres, eles não são maus, que os extraterrestres, eles não estão querendo dominar, invadir, matar todo mundo, que se eles quisessem matar todo mundo, eles já tinham matado há muito tempo, né? Que todo mundo tá vendo esses fenômenos de OVNI acontecer há tempos e mais tempos. O Stephen King denuncia bastante isso no livro It, a Coisa, né? E eu quero que agora, da próxima vez que vocês forem ler esse livro aqui, vocês leiam esse livro, quem já leu, leia de novo e começa a encontrar todas as nuances, tudo que está em oculto dentro deste livro aqui. A mãe da Caroline quer colocar botões nos olhos dela. E não é isso que temos aqui? E não temos botões nos nossos olhos? Quando você foi para a escola, alguém perguntou por que você tirou nota ruim na prova, por que você não estava conseguindo se concentrar? Se você estava apaixonado por alguém, se você estava com algum problema em casa, se você tinha brigado com um amigo? Não, você recebeu uma formatação, uma programação. O que é uma formatação? Te formataram para ser aquele cidadão. É por isso que o gato, tanto de Alice do País das Maravilhas como de Coraline, fala para ela que nome não é importante. Porque um espírito, ele pode ter muitos nomes, ele pode ter muitas vidas. O nome pouco importa. A profissão é uma formatação, gente. Te formataram advogado, te formataram professor, te formataram dentista para que você pudesse ser útil à sociedade que vivemos. Mas não te ensinaram nada sobre o espírito, não te ensinaram nada sobre o mundo, não te ensinaram a lidar com suas próprias emoções. Você consegue lidar com as próprias emoções? Ou você é aquela pessoa que quando tá com raiva, você desconta no primeiro que vê pela frente, você dá uma resposta, às vezes você tem inveja e não consegue perceber que aquilo que tá se passando com você é inveja. Aí você tem que maltratar o outro, maltratar o seu amigo, destruir tudo, levantar hipóteses ridículas na sua cabeça, através das suas crenças limitantes. E quantas vezes você conheceu uma pessoa que você achou que aquela pessoa era exibida, que aquela pessoa era metida, que aquela pessoa era uma chata, e depois, com o tempo, você foi conhecendo, tendo uma amizade com aquela pessoa e descobriu que aquela pessoa não era nada daquilo que você pensava. Quantas vezes você achou que você tinha um amigo maravilhoso, que fulano era seu amigo, e na hora H que você mais precisou, a pessoa deu no pé, e aquela pessoa que você odiava foi a pessoa que te estendeu a mão e te ajudou? A gente se engana com as nossas crenças limitantes. E a gente tem que ler o livro, né? E como diz um professor amigo meu, professor Edson, do canal Reads Occur, ele sempre diz, para dentro do texto, a gente tem que ler um livro e pensar o que aquele autor quis dizer, o que aquele autor quis mostrar, tudo que modificou dentro da gente, qual é aquele sentimento que modificou, por que você não gostou daquele livro, o que foi que mexeu dentro de você, aonde que aquela arte tocou, porque a arte é o que educa a alma. Eu não vou contar o final da história, né, pra não ter spoiler, mas a gente já sabe que Coraline vai ter que achar a alma dos outros menininhos, fantasmas, né, pra poder despertar. Como são os trabalhadores da luz? Portanto, uma luz que acende, só basta uma luz, uma vela num cômodo, ela consegue iluminar várias pessoas que estão ali. Se você acende uma vela, muitas pessoas já conseguem enxergar. Uma luz num lugar escuro, numa fazenda escura, vocês podem perceber uma fazenda, né? Quem morou em fazenda sabe o que eu tô falando, que não tinha luz na época, e a gente viu uma casinha, né, que às vezes acendia uma vela, acendia algo assim, e na escuridão a gente via aquela luz brilhando lá longe daquela casinha, a gente sabia que tinha uma família morando ali. Uma luz que acende no mundo, ela clareia muitas outras, ela desperta muitas outras. E é isso que estamos fazendo aqui. Estamos sendo inteligentes, lendo e descobrindo tudo aquilo que os escritores querem nos contar.
tudo aquilo que Neil Gaiman quis, que Júlio Verne quis nos contar e tudo o que está em oculto. Então é isso, um grande beijo e muitas letrinhas de amor. Não se esquece de se inscrever no canal, deixe seu like se você gostou desse vídeo.